Olá, vamos falar hoje sobre o NTJ, personalidade comandante, no seu estado não saudável. É uma personalidade extremamente racional, como vocês sabem. Aliás, lembrei de um exemplo da Von Franz no livro dela que eu sempre indico para estudar personalidade, quando um cliente dela, que era NTJ, ou melhor, que tinha função dominante racional extrovertida, poderia ser um STJ também, um grande empresário, pelo que ela falou, acostumado a sempre estar organizando firma, trabalhando como uma boa pessoa racional e extrovertida, ele perguntou se ela não ia tirar férias. E ela achou curioso e engraçado porque ele era uma pessoa que trabalhava tanto, ele focava tanto nessa parte de executar, que é típico dos racionais extrovertidos, que ele mesmo não parava para tirar as próprias férias. Ou seja, ficava ali com a sua função inferior, sentimental, introvertida, em falta. É isso. E é disso que a gente vai falar hoje. Aliás, as nossas fraquezas, elas vão se dar de encontro nesse balanço entre a função dominante e a função inferior das personalidades. Então, com o NTJ comandante, não é diferente. E essa briga, esse duelo, ele é para a vida toda. E há quem diga que ele só termina se a gente quiser, mais para depois do meio da vida. Há quem diga não, o Jung percebeu isso. É que outros analistas e pessoas que estudam psicologia junguiana percebem isso também nos seus pacientes. E aí que vem o problema. Falando da função dominante, que é essa função racional extrovertida, a gente pode pensar que um excesso de confiança nessa função pode ser bem desestabilizador. Né? Então pensa numa corda onde você tem dois lados. Você tem um lado que puxa de uma forma mais fraca, vamos supor que seja uma criança puxando, e do outro lado da corda você tem uma pessoa maior, uma pessoa grande que puxa. O lado dessa pessoa grande é o lado da função dominante, que é a racional extrovertida. Do outro lado, a gente tem uma criança, a gente vê como uma criança a função inferior, é a sentimental introvertida. Qual que você acha que é mais fácil de ser puxado? Para qual lado? Né? Já entendeu? Para quem domina essa função, é muito mais fácil e perigoso de se viciar nessa função. Então não é difícil ver uma pessoa que entra nessa se ela não tomar cuidado. E aí a importância de conhecer outras funções durante a vida, e aí eu vou trazer isso na prática para não ficar tão teórico. E nesse caso da Von Franz, que ela está contando, é um caso muito típico dos racionais extrovertidos que adoram executar. Então são grandes trabalhadores, são pessoas que prezam muito por fazer o trabalho, por entregar aquilo que eles conhecem de uma forma prática, por isso que é comum eles estarem em cargos de liderança. A gente viu o Steve Jobs, como eu falei no outro vídeo, mas existem outros. Eu vejo como um racional extrovertido o próprio Roberto Justus. Né? Aliás, numa última entrevista que ele falou, não sei se é um aprendizado recente, mas ele deixa claro ultimamente como é importante tirar férias. E esse tipo de personalidade tem uma facilidade porque eles dominam essa função de não parar. Então eles viram assim executores ao extremo e trabalham. Lembra, gente, função dominante é um tipo de função que a gente dificilmente se cansa, principalmente na tenra idade, aí vamos pensar na juventude. É um lugar assim que quando a gente conhece, a gente domina e tem muito prazer. Então, nesse caso, é uma pessoa que pode produzir muito, porém, né, a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. E se a gente pensar no exemplo da corda entre uma pessoa grande e uma pessoa pequena, a tendência sempre dessa personalidade vai ser olhar para as questões lógicas objetivas, pensando no outro, que no caso pode ser uma empresa, que no caso pode ser um chefe. Então, ele vai estar sempre executando, expressando esses seus conhecimentos através das atitudes, mas para o outro. A referência é o outro, que é diferente do racional introvertido. Então a gente sabe que o excesso de função dominante enfraquece a função inferior. É como se fosse um balanço mesmo.
tá? Quanto mais você usa uma, ou menos você usa outra. E como você tem mais domínio na função racional, menos você vai usar a função inferior, que é a função sentimento. Então ela fica em falta, tá? Só que uma hora a psique cobra. Aí é que tá. Teve até um caso da Von Franz nesse livro que eu falei que é da tipologia. Eu vou mostrar, que eu sempre mostro, mas eu vou mostrar de novo porque pode ser que você não tenha visto isso no outro vídeo, que é a tipologia de Jung. É um livro muito legal de ler até para quem não é da área, tá? Ele é bem fácil. E tem um caso que ela conta de um paciente dela que precisou quebrar a bacia para poder tirar férias, porque ele não tirava férias. É meio curioso pensar que a vida dá essas... Não é uma trapaça, parece uma trapaça, mas no fundo, ela já percebia que ele precisava desse momento e não adiantava nada ela falar. Então o inconsciente tem essas peripécias aí para fazer a gente se olhar e poder ser mais inteiro. O Jung tem uma frase que eu acho fantástica: não se preocupem em serem perfeitos, se preocupem em serem inteiros. E ser inteiro ora eu sou racional, ora eu sou sentimental. Você nunca vai dominar a função sentimento se você é racional, mas você pode ter uma certa harmonia, não é nem equilíbrio, né? Porque o equilíbrio significa que está parado, e o que está parado está morto, mas é uma harmonia. Ora você está racional, ora você está sentimental. O problema é que é difícil lidar com essa função sentimento. A gente sabe que essas pessoas, elas não falam sobre os seus sentimentos, elas não expressam esse sentimento. E quando você pensa que a função inferior é sentimental para dentro, ela também então não olha para os seus valores, porque para o Jung a função sentimento tem a ver com julgar as coisas de acordo com os valores pessoais. No caso de um FI, que é sentimental para dentro, é julgar a situação de acordo com os valores pessoais do sujeito, da própria pessoa, do NTJ, tá? E o FI é o contrário, de acordo com os valores do outro. E nesse caso, por ele ser racional, ele tem dificuldade dos dois jeitos, tá, gente? Tanto para o outro quanto para ele. Então não é difícil quando a gente atende uma pessoa com essa personalidade, a gente vê uma dificuldade nas relações amorosas, uma dificuldade nas relações mais pessoais. Mas a amorosa é mais fácil porque a gente fala de uma relação afetiva. Então já vi casos da pessoa gostar de alguém e ficar gostando e nunca comentar com a pessoa que gostou, né? E assim, quando eu falo de nunca falar, tô falando até de casais, tá? Às vezes a pessoa tá casada ali, tá namorando a pessoa e ela não se declara, ela não abre o sentimento, a ponto do parceiro ou da parceira achar que acho que ele não gosta de mim, mas aquilo fica para ele, né? Então tem essa dificuldade. Por vezes isso dá problema, claro, dá problema na relação, dependendo da pessoa, se ela precisa que o outro fale. E também vai dar problema de outras formas com essa função inferior. Então às vezes você vê uma pessoa que ela fica de uma certa forma à espera da outra pessoa. Como ela não consegue diferenciar esse sentimento, ela pode até sofrer com isso, porque ela não dá muita vazão também para as relações amorosas. Tem alguns casos mais extremos que a pessoa ela usa tanto a função dominante dela, ela leva tão a sério o trabalho, a ponto de o relacionamento ele não tem um lugar, né? O relacionamento afetivo não tem um espaço. Às vezes nem os amigos. Às vezes os amigos são só as pessoas do trabalho. E ele acha que isso é um círculo social, mas não tem um afeto ali, são colegas muitas vezes. Ele vai chamar de amigos. Então não tem essa troca. Então em casos mais extremos, você vai ver pessoas que por muitas vezes ficam solteiras. Às vezes só mais lá pro fim da vida que elas vão se relacionar com alguém, porque foi ali que ela começou a se preocupar com essa função. Como eu falo, chega uma hora que a função inferior bate na porta, isso para qualquer personalidade. E aí é legal porque quando a pessoa vem para terapia, aí é legal porque a pessoa começa a perceber, nossa, nunca dei valor para isso, mas agora para mim faz tanta diferença tirar férias. Se ela nunca fez terapia, se ela nunca sentou com um analista junguiano, por exemplo, que iria perceber isso, ela vai perceber isso muito mais tarde.
né? E eu atendo pacientes com essa personalidade racional extrovertida, até mais jovens, e é muito legal, porque por mais difícil que seja a gente entrar em contato com essa função inferior, mesmo que a gente tenha uns relances, a pessoa ela começa a ver que aquilo é importante, porque a gente mostra as consequências. Então, teve até um vídeo que eu fiz no Instagram, e eu vou até falar aqui para ajudar vocês, que é bem bacana, que é ensinando você a identificar os seus valores pessoais. Então, é uma atividade onde você escreve situações muito importantes, tá? Primeiro, que aconteceram com você, que você considera muito importante. Depois você escreve coisas, sejam elas abstratas ou concretas, que são muito importantes para você hoje. E por último, você escreve situações em que foram que você teve comportamentos inadequados. E aí você vai fazer uma análise de todas essas situações com a seguinte pergunta: por que aquilo foi tão bom para mim? O que aquilo trouxe de bom para mim? E na situação inadequada, algum valor, alguma coisa eu estava valorizando para ter feito, para ter agido daquela forma inadequada. Eu faço essa atividade com pacientes racionais e é muito legal, porque muitos nem sabiam que valorizavam certas coisas. Ficava aquela coisa bem lógica e racional: não, eu valorizo honestidade. Mas aí não tinha nenhuma situação que comoveu ele, que impactou ele em relação à honestidade do outro. E por vezes uma outra coisa também, gente, que pode acontecer nessa situação, quando a gente vê um racional extrovertido não saudável, é ele passar também por cima dos valores do outro. Não é difícil. Não é difícil, porque como ele não diferencia os valores nem dele nem do outro, ele pode muito bem se tornar refém das questões lógicas dele, daquilo que ele acha que tem que ser feito. Então tem que entregar, tem que bater a meta da empresa. Se necessário for eu passar por cima de alguém, vou passar. Mas isso não tem a ver com todos os NTJs, tá, gente? Vamos lá. Eu tô falando de um NTJ não saudável, tá? Não percam isso. Você vai falar: NTJ não presta, passa por cima de todo mundo. É um NTJ num estado não saudável. E a gente percebe casos que eles, por exemplo, estão tão ligados na mãe. Você vai falar: como é que ele está ligado na mãe se ele trabalha tanto? Pois é, acontece que essa função, o sentimento fica tão na sombra dele, tão ali escondida, que representa uma relação até, por muitas vezes, muito próxima dessa mãe. Mesmo que não seja física, mas tem uma relação muito próxima, a ponto dele ficar fiel a essa mãe e infiel à mulher. E é uma fidelidade não saudável. Então também não é difícil ver situações de traição, de triangulação amorosa, porque ele já tinha esse triângulo na casa dele entre a mãe, o pai e ele. E aí quando ele casa, como ele está casado com a mãe, o que acontece é que ele fica fiel a essa mãe e a esposa não fica onde ela deveria estar, né? Que é do lado dele, quem está do lado dele é a mãe. E aí ele pode ser um cara que fica muito focado no trabalho, tem essa mãe lá no fundo, ele não fala, tá, gente? Não fala, ele guarda pra ele. A mãe dele é muito especial, muito especial. Você vai falar mal da mãe dele, você vai ver. Você vai falar da mãe dele, você tem que tomar cuidado. E a gente percebe esses movimentos muito mais, claro, dentro da clínica, porque ele não fala que a mãe dele é tão especial, mas a gente percebe nas atitudes. Agora, um cara ou uma mulher, né, que é racional, extrovertida, que tem essa fidelidade à mãe, você concorda? Pode até ser o pai, tá? Você concorda que vai ser complicado, como eu contei aqui, para casar, vai ser complicado até para o trabalho. No trabalho também isso vai prejudicar bastante, porque ele tem que ficar olhando para trás, né? Que olhar para a família de origem é olhar para trás. Ele não tá olhando para frente para os projetos dele. E às vezes o que acontece é que essas relações afetivas da família atual podem ficar comprometidas, porque ele tá olhando para essa mãe ou para esse pai. Tá fiel. E aí, se você é fiel a eles, não tem como você ser fiel a quem tá do seu lado, né? Ou você olha para um lado ou você olha para o outro. Não tem como. Não é que ele não vai ter uma gratidão, mas existe uma relação bem forte. E é difícil pra gente estar em contato com isso na terapia. Mas para você que está aqui, são coisas que dá para você prestar atenção. É óbvio que não são todos os NTJs não saudáveis que têm essa relação com a mãe. Estou dando um exemplo do que a gente vê. É um exemplo, porque a gente sabe
que a função inferior ela é infantilizada, ela é arcaica. Então, se ele não teve uma mãe que fez essa diferenciação, que mostrou, olha filho, você é você, eu sou eu, e você vai ter sua esposa, eu tô aqui com seu pai, se não teve essa diferenciação de sentimento, olha, aqui é amor de mãe, você vai ter com a sua esposa, é amor de esposa, amor, né? Se não teve essa coisa de agora vai pra vida meu filho, fica ali. E o pior é que fica ali, fica muito forte, só que numa sombra, né? Numa sombra e vai atrapalhando ele durante a vida, durante o decorrer do trabalho, do casamento, na educação dos filhos. É comum isso se repetir depois com os filhos e aí vai passando de geração em geração, tá? Mas a princípio o que a gente mais vê de problema nessa personalidade é o tal da síndrome de burnout. Muitos deles só param de trabalhar quando eles não estão saudáveis por conta do burnout. Até porque, não sei se você conhece sobre a síndrome de burnout, mas é o que a gente chama de síndrome do esgotamento profissional. Nessa síndrome, a pessoa ela já teve várias situações de depressão, de tristeza, de ansiedade. Ela teve vários sinais já, tá? Ela não é do nada que ela é pega pelo burnout, não existe isso. Ela já estava se estressando, ela já estava se sentindo cansada, mas de novo, INTJ não percebe os seus valores, isso para ele está na função inferior, ele não tem facilidade de identificar aquilo que é importante e valoroso para ele. Então, a pessoa trabalha para tentar alcançar isso e aí o que acontece? Estoura. E as crises de burnout, na maioria das vezes, se não todas, são somáticas. Eu vi o caso de um executivo que foi da Itautec, que ele simplesmente parou. Assim, se você for olhar, teve uma gerente de marketing da Avon também, que ela colocou, tem no Google, eu vi uma entrevista dela, todos eles pararam. O que é parar, gente? O corpo parou, tá? Isso que eu quero dizer, tô falando parar, tá muito solto. O corpo parou, a pessoa não se movimentava, teve gente que não conseguia sair da cama. É o mesmo movimento do overtraining. A pessoa que malha, aí chega uma hora que a pessoa não consegue nem levantar mais da cama. Vocês já viram isso? O músculo não responde mais. O corpo tá dizendo, para, não aguento. Olha pra mim. É a mesma situação do cara que quebrou a bacia e teve que ficar parado. Então é uma somatização. Esse é o clássico do NTJ que pode acontecer. Legal? É isso, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Então, procurem desenvolver as suas funções inferiores, no caso a sentimental. Verifiquem os seus valores, Questiona se você está fazendo aquilo porque você quer, porque você gosta, por que aquilo é importante para você, o que aquilo vai te trazer de bom. Isso aí, gente. Saúde para todos nós, saúde mental. Tchau, tchau.